Fala galera do Tim Dodô, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Tô muito feliz aqui de estar podendo conversar com vocês por esse meio de comunicação que é o YouTube, né? Uma ferramenta que eu consigo trazer muito mais coisa e de uma forma muito mais abrangente. Eu acho que essa é a palavra que eu posso usar. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Hoje o vídeo é diferente. Por que o vídeo é diferente, tá? Porque eu vou contar a minha história. E por que eu acho interessante você conhecer a minha história? Porque você conhecendo a minha história, você vai entender um pouco mais sobre a minha essência e principalmente por que eu tenho esse olhar tão apaixonante pelo exercício físico, pelo movimento e principalmente, tá? Por querer ajudar as pessoas. Entendi? E tenho como propósito de vida que eu vim para o mundo para fazer bem, cara, para ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então, realmente, o intuito desse vídeo agora, tá? É você conhecer o Dodô. Você conhece o Dodô pelas redes sociais, você conhece o Dodô talvez pessoalmente, vocês que são meus alunos, mas muito poucos de vocês conhecem a minha história, a minha trajetória e tudo que eu fiz, né? E venho fazendo ao longo dessa minha jornada de vida. Eu falo jornada de vida porque é incrível, cara. Hoje eu olho assim, pô, 32 anos, tô indo pra 33, fiz bastante coisa, tenho bastante histórias, inclusive um dia quero escrever, né, e publicar um livro, se Deus quiser e me abençoar, eu vou estar fazendo isso, mas eu olho para trás e penso, cara, minha vida ela vem sendo, ao longo dos anos, algo extremamente lindo, maravilhoso, e aí você pode pensar num primeiro momento, quando eu digo isso, que, o Dodô não tem problema, o Dodô só vive na luz e tal, cara. Pelo contrário, meu amigo, minha amiga, tem vários problemas, vários perrengues. Obviamente que eu não vou conseguir relatar tudo aqui nesse vídeo, mas pode ter certeza que... E é justamente o que eu penso como vida, que, cara, você conseguir ressignificar vários momentos de dor faz com que você tenha um processo de evolução, sabe? Então hoje quando eu olho uma pessoa que eu admiro, que eu tenho uma admiração pelo jeito que aquela pessoa é, como ela olha o mundo, como ela fala... Eu começo a conversar com ela e ela começa a falar as coisas que ela passou e eu entendo que, cara, não é querer romantizar a dor, mas muitas vezes a dor, se ressignificando ela, se gera um processo de evolução. Então algumas coisas hoje eu olho, algumas coisas não, a maioria, se não todas as coisas ruins que eu passei na vida, eu olho e enxergo que, cara, que bom que aquilo aconteceu. Isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje e tenho certeza que no futuro, né, você é alguém muito melhor, alguém muito mais evoluído, e a busca por isso, eu acho que incessante, é o que faz de eu enxergar a necessidade de ajudar as pessoas. Cara, vamos junto crescer, vamos junto evoluir, vamos junto ser pessoas melhores, porque para mim a evolução, eu gosto muito dessa questão financeira, ser um estudioso, mas a evolução, para mim como ser humano, sabe, enxergar muito mais a humanidade como um bem precioso, é muito, muito importante. Mas vamos lá, chega de enrolação. Vamos lá para quem é o Dodô, né? Então, antes de eu começar e entrar nessa fase da história do Dodô, quero pensar quem é o Dodô para quem não conhece o Dodô, né? Qual é a minha formação profissional? Eu sou formado em Educação Física, fiz a minha pós-graduação lá em Porto Alegre, em Fisiologia e Nutrição. Então eu sempre fui alguém que gostou muito de estudar. A minha avó ela é professora, eu sou apaixonado pela minha avó. Eu falo que a minha avó ela foi a minha maior influenciadora na questão de estudos. Cara, ela me ligava perguntando se eu estava estudando e me incentivava, você tem que fazer isso, você tem que ler, você tem que... A minha avó me incentivava demais a ler, a leitura ela sempre foi desde pequeno, ela sempre me instigava. Então se eu tenho uma admiração e uma influenciadora no ramo dos estudos, sem sombra de dúvida é a minha avó. E por que eu falo no ramo dos estudos, né? Porque eu tenho muita influência do meu pai, eu tenho muita influência da minha mãe, eu tenho muita influência do meu irmão mais novo, sabe, na minha vida. Eu tenho essas influências como família. Hoje minhas maiores influenciadores de vida são eles. E a minha avó, obviamente, também é da minha família, mas só para você entender que eu tenho várias influências. E a influência hoje no ramo dos estudos sempre foi a minha avó. Minha avó é uma pessoa que tem 4 filhos, ela só passou bastante dificuldade na vida e mesmo assim ela nunca parou de estudar. E ela teve muito sucesso, principalmente no ramo de trabalho, devido ao seu esforço em estudar, em estar sempre estudando. Professora raiz daquela, sabe? E sensacional, ela tá hoje com 84 anos, se eu não me engano, 84 anos, forte, muito forte. E estive visitando ela recentemente e foi muito gostoso, sabe? Conversar com ela. Imagina, uma pessoa de 84, um garoto, sou um jovem, mas se talvez você tenha 18, meus alunos jovens aí, eu vou dizer, Dudu tá um velho com 32, porque vocês têm 15, 18, eu sou um jovem ainda, um jovem adulto talvez, jovem adulto, e conversar com ela, assim, cara, é muito legal mesmo. Trabalho na área do fitness, né, há mais ou menos 13 anos, então eu comecei, né, muito cedo, a estar dentro de academia.
Então, eu vou agora, você conhecendo quem é o Dodô nessa jornada acadêmica e estudiosa, como que eu iniciei, né? Por que que eu quis entrar nesse meio fitness? O que que me levou a fazer educação física, a buscar esse ramo profissional? A galera que é dos anos 90 vai me entender agora. Talvez os anos 80 tenham sido um pouco pior em alguns pontos, alguns aspectos, mas quem é dos anos 90 sabe que foi uma infância extremamente gostosa de ser vivida, mas ela, por si só, foi uma infância difícil. Não dá pra dizer que foi uma infância fácil. Pelo menos não pra mim e dos meus amigos, eu me lembro, tá? Não foi. Era uma época difícil de... Foi muito... Novamente, galera, não quero falar que foi um momento ruim, não foi. Mas foi difícil. Foi difícil porque a gente tinha... não existia o bullying, mas não existia bem definida essa palavra bullying, né? Então tinha-se muito preconceitos, agressão, tinha muita agressão na escola, né? Eu fui alguém que apanhou bastante na escola. Acredito que eu fui para a parte da arte marcial também, justamente por não querer apanhar mais, não queria apanhar, cara. E eu apanhava muito na escola, muito na escola. Então era algo que não gostava. Eu me lembro certinho dos medos que eu tinha. Eu sempre estudei de manhã, né? Nunca estudei à tarde, sempre foi de manhã. Eu sempre estudei de manhã. Eu lembro que eu acordava já pensando, puxa vida, eu tenho que ir pra escola estudar, mas eu vou apanhar. E isso me incomodava, cara, me incomodava, porque você saber que você vai pra um local que você vai apanhar, você não quer ir, né? E mesmo assim eu me praticava a estudar e tal. Aí eu me lembro da minha mãe falando assim, vai pra perto do guardinha. Só que a gente não conseguia ficar todo o tempo lá do guardinha. O nome do guardinha era Giovanni, cara, esse cara é sensacional. Só que, cara, quando não tinha como, era um guardinha para um monte de criançada na escola. Então a probabilidade de se apanhar era gigante. O guardinha não ia conseguir cuidar de você o período que você tava ali, o período de manhã na escola, você ia apanhar. E aí, eu tenho essa cara de novo aqui, vocês estão olhando, tá? Bem preservada, você imagina eu ali com 15, 14, 13, 12, 11 anos. Sempre fui um menor, assim, a aparência de menor, ainda era gordinho, sabe? Então, o gordinho por si só, ele já sofre o bullying. Eu penso que assim, o cara que é gordinho, ele é muito legal, né? Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais legal e mais acessível, assim, expansiva, justamente porque eu era gordinho. Quando eu era gordinho, ninguém queria chegar perto de mim, então eu tinha que ser legal para que as pessoas quisessem ficar perto de mim. Então, eu acho que essa parte de me dar com todo mundo era muito mais para na infância ter sido gordinho e ter aprendido a lidar como uma ferramenta para me deixar mais incluído em algumas situações, algumas relações ali. E obviamente que por ter essa questão de relacionamento, eu ainda apanhava menos que outras pessoas, tá? Porque aí eu fazia o quê? Eu tinha os caras que eram grandão lá, e os caras, eles não eram tão inteligentes a ponto de ter boas notas, por exemplo, na escola. Então eu dava cola, eu deixava eles sentar na cadeira de trás, assim, eu deixava meu ombrinho cair e tal, deixava eles colarem de mim para terem melhores notas nas provas. Não tô dizendo que isso é bonito, que você sabe fazer, tô dizendo que aconteceu. Eu não tô aqui para criar juízo de valor, tô dizendo que isso acontecia e o meu medo era maior de apanhar, que eu preferia dar cola do que o professor me pegar passando cola. Anotava bilhetinho aqui com a resposta, passava, mas geralmente quando eu não queria apanhar, e aí eu não apanhava de alguns, mas apanhava de outros. Então minimizava ali a questão de apanhar, sabe? Eu vou falando, e aí as histórias elas vão surgindo, né? E aí eu lembrei de uma vez que eu ia apanhar de um outro cara, porque geralmente tinha muito repetente na época, né? A galera repetia, então os caras mais velhos, quando você tinha 14, os caras estavam quase 18, lá na mesma série que você. Acho que hoje não tem muito repetente, né? Porque eu repetia muita gente naquela época. Os professores repetiam a galera. E aí... E eu lembro que eu ia apanhar de um, mas daí um outro que eu tinha lá do colo, não, no Dodô não, né? Porque nem me chamavam de Dodô na época, era Juninho. Não, ninguém vai bater no Juninho, pode esquecer e tal. Essa vez eu não apanhei, mas depois novamente eu apanhei. Então, por eu ter sido gordinho e tal, isso me incomodava muito, eu queria mudar meu corpo, e ali começou a criar uma vertente de, pô, eu não quero isso pra minha vida, eu quero fazer um trabalho que faz com que eu esteja sempre movimentando o meu corpo. E aí a gente, na época lá, eu, meu irmão, uns amigos e tal, os vizinhos, né, abriu-se uma academia perto da nossa casa. Nem era tão perto, tá? Eu falo perto, mas não era tão perto não. Era meio longinho, mas mesmo assim a gente queria treinar e tal, e lá eu conheci os donos da academia, fiz amigos, comecei a gostar de treinar. E aí com isso, treinando, eu comecei a emagrecer. E eu era de menor, né, era de menor na época, e aí já tava beirando já os 17 anos. E aí fiz amizade com o dono da academia, com o dono da academia, e aí eles conheciam minha família, meu pai e minha mãe, começaram a ver como eu me portava, e notaram que eu era um menino que era confiável. Você poderia deixar
né, a chave da academia com esse menino, que ele iria cuidar do dinheiro, não ia roubar, não ia ter nada e tal. E aí ela engravidou na época, e precisava de alguém de confiança para ficar na recepção da academia. E quem que ela chamou foi o Juninho, o vulgo Dodô hoje, né? Não deixou de ser Juninho, só a pessoa me chamar de Dodô. Você vai ficar na recepção, te dar um salário e tal. E ali começou a minha jornada dentro da academia. Fora isso, tá? Antes, para vocês entenderem ainda, começar a trabalhar dentro da academia foi algo muito legal, porque antes disso eu vendia melancia, tá? Vendi muita melancia para ajudar. Inclusive depois, trabalhando na academia, eu permaneci vendendo melancia. Depois eu comecei a vender perfume. Eu entregava jornal, fazia aquele movimento de jogar o jornal para dentro da casa das pessoas, sabe? Fazia tudo que eu podia para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu sempre tive um apoio muito forte dos meus pais, tá? Sempre dos meus pais, da minha avó emocional, mas meus pais, eles na época não tinham uma condição financeira boa. Então eles não tinham como pagar a minha faculdade. Eu sei que eles sempre tiveram desejo de fazer isso. Mas eu sempre tive uma alma, tá? Um espírito de vencedor. De assim, eu não preciso depender de ninguém para adquirir minhas coisas. E é diferente de orgulho. Talvez alguém ouça e diga, ele era orgulhoso. Não é, cara, não é orgulho. É entender que, cara, meu pai e minha mãe, eles tiveram tanto sacrifício para ter as coisas dele, criarem 2 filhos. Cara, eu preciso fazer o meu sacrifício, ir atrás das minhas brigas e das minhas batalhas, ir atrás das minhas guerras. Eu quero vencer, eu vou atrás. Então, eu sempre tive essa mentalidade de correr atrás. Meus pais tinham essa vontade de ajudar, mas não tinham como ajudar a pagar minha faculdade. Então, eu fazia de tudo, cara. Eu vendia de tudo. Não tinha. Eu vou fazer, eu vou concluir, eu vou começar a estudar. Vou fazer o que eu quero fazer educação física na época, né? E assim começou. Então, eu me dividia entre cuidar da academia como recepcionista, né? Aí eu conseguia treinar também. Vendia melancia, cuidava de codorna, limpava esterco, mesmo até hoje. As minhas mãos, elas fediam a cocô de codorna. Aí você pode pensar, mas por que você não usava luva? Cara, um garoto do interior, tá? Que a gente na época não tinha tanto acesso a computador, internet, coisa. Tu acha que eu ia lembrar de comprar luva? Nem pensava nisso. Eu passava sabonete, tentava tirar o cheiro. Falei uma vez pra minha avó me mandou uns creme especial lá mais cheiroso. Não adiantava, porque misturava o cheiro de cocô de codorna com esse sabonete mais cheiroso. Enfim, era assim que funcionava a minha jornada de trabalho. Vendia tudo e ainda estudava. Como eu ganhava pouco, porque eu não tinha condições financeiras, meus pais tinham condição financeira para pagar a faculdade, eu me mexia, mas também não dava muito dinheiro, né? Porque estava recém começando da jornada de acadêmica. Eu comecei fazendo uma disciplina só da faculdade. Hoje acho que nem pode mais, né? Na época podia, você fazia uma disciplina. Eu pensei, cara, eu vou levar uns 15 anos, mas eu vou me formar em algum momento. E aí comecei com uma disciplina. Só que aí, o que aconteceu, né? Como eu tinha essa mente, pô, eu quero vencer, eu quero fazer mais, as coisas começaram a surtir mais efeito, as coisas começaram a funcionar para mim. Eu comecei a trabalhar de recepcionista, passei a atender como professor na academia de forma ilegal, tá? Estagiário. E quando você não está formado, você é estagiário. Mas, novamente, pô, cidade mais para fora e tal, as coisas aconteciam um pouco mais livremente, sem tanto essa rigor da lei, né? O que é o correto, tá? Você está estudando, você tem que ser um estagiário. Mas eu comecei já a trabalhar na academia, depois para uma academia maior, eu fui para uma outra academia maior, na verdade era uma academia melhor, depois eu acabei indo para a melhor academia que a gente tinha na cidade na época. E comecei a virar referência na cidade, atendendo muita gente, ainda não formado, tá? Então eu já atendia personal sem estar formado. E com isso, atendendo personal, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Eu comecei a fazer mais disciplina. Tanto que eu comecei a fazer tanta disciplina que teve uma época que eu fiz 8 disciplinas. Eu tinha 2 turnos de estudo. Sendo que nas férias, que você tem o período de férias ali da faculdade, eu fazia um intensivo, que era aula todos os dias, que aí eu já matava mais uma cadeira. Então, em vez de levar os 15 anos que eu achei que levaria para me formar, ou até mais, eu me formei num período aí de 6 anos. A educação física era 4 anos e meio. Eu ainda demorei 6 anos porque no começo eu fazia só uma disciplina, mas mesmo assim eu corri atrás para conseguir me formar, né? E foi muito legal, cara, porque na verdade, o momento que eu me formei, várias coisas passaram na minha cabeça, e uma delas foi,
toda essa minha formação, ela veio fruto do meu suor e das minhas batalhas. Eu corri atrás para fazer isso acontecer. Eu não fiquei chorando, eu não fiquei... Na verdade, talvez tenha chorado, não lembro. Reclamando, talvez reclamei também. Tenho certeza que eu reclamei. Mas eu fui lá e fiz, cara. Independente das coisas, independente de dificuldade, independente se tinha que ficar com a mão e dormir com a mão fedendo a cocô de codorna, se eu ia dormir pouco, tá? Era uma época da vida que eu precisava fazer isso. Eu precisava correr atrás, eu tinha uma meta, eu tinha um propósito, eu queria me formar. E assim eu fui galgando até me formar. E aí, com a minha formação, aconteceu, né, um negócio muito legal, que foi eu me tornar referência na cidade onde eu morava, onde eu já tinha daí, eu já não precisava mais vender melancia, já não precisava mais vender perfume, eu tinha uma carteira de clientes, uma vez fechou 23 alunos de personal, eu praticamente vivia dentro da academia, tá? Ia dentro da academia, e os meus patrões nessa época, eles eram muito rigorosos em relação ao atendimento, e isso foi sensacional na minha formação como profissional. Na época eu lembro que eu não gostava, cara, eu me incomodava com a forma como eles me cobravam, porque eles eram donos da academia, mas eles eram profissionais de educação física, eles atendiam também, e eles sempre eram pessoas experientes, né, pessoas experientes com mais tempo de mercado, e eles entendiam que o atendimento ele era fundamental para você fidelizar o cliente. Eles cobravam isso dos seus respectivos funcionários. E eles faziam isso comigo também. E eu não gostava, cara, eu não gostava. Hoje eu olho para trás e penso com profunda admiração e respeito por tudo aquilo que eles fizeram por mim. Dói você ser corrigido, dói você falar, pô, você tá fazendo errado, vai melhorar isso aí, dói pra cacete, cara. Magoava-se muito, magoava muito, mas hoje eu olho e eu sou muito grato, porque eles me formaram, eles me ajudaram a me formar, me ajudaram a formar um excelente profissional. Eu fui atrás do estudo, eu fui buscar conhecimento, mas muitas direções eu tive de pessoas, não só eles, mas outros profissionais que trabalharam comigo. Eu tenho inúmeros exemplos, as duas academias que eu trabalhei, todos os profissionais que me contrataram sempre me passaram coisas extremamente pontuais e que me fizeram com que eu melhorasse. Então, cara, eu olho assim pra trás e só agradecer a cada um deles, a cada pessoa que surgiu no meu caminho no âmbito profissional. E aí eu me tornei referência na cidade. Terminei a pós-graduação, pensei, cara... E aí que tá, né? Esse mesmo pensamento de querer vencer sempre na vida, chega um momento que você chega num local e você diz, pá, quero mais, e aí o que eu faço? O que eu faço agora, cara? O que eu faço agora? Aí eu pensei, cara, se eu conseguir ser uma referência na cidade onde eu moro, como seria para mim viver numa capital, onde você tem inúmeras pessoas que competem com você, onde você tem uma exigência, um grau maior, né, em relação a trabalho? Como que seria o Dodô começando do zero, sem nada, sem tendo meia dúzia de conhecido, porque amigo eu não tinha na época, então eu tinha alguns conhecidos, não tinha ninguém na família, né, porque eu vou falar onde eu me mudei, né, para onde eu fui, não tinha ninguém, começar do zero, sem pai, sem mãe, sem irmão, cara, Dodô e Dodô. Vamos ver quão bom você consegue ser sozinho, meu filho. Vamos ver o que a vida tem pra você, se você consegue encarar algo assim desse tamanho. Aí eu peguei a minha... Oh, eu me emociono, deu até um tapa aqui na minha perna. Eu peguei a minha... Na época eu pensei, cara, eu vou pra Florianópolis. Eu vim na época ajudar a ministrar um curso aqui na cidade, que é onde eu moro hoje, Florianópolis, né? E, cara, eu amei a cidade segura, uma cidade segura, linda, cheia de praias, aquela vibe sensacional. Eu pensei, cara, eu vou pra Florianópolis. Foi bem tenso quando eu avisei minha família que eu ia fazer isso, né? Porque os caras, ao mesmo tempo, tristes e preocupados com esses dois sintomas. Eu acho que eles pensaram, né? Tipo, que legal, meu filho tá galgando coisas maiores, mas pensamento de pai e mãe é, cara, você tá indo embora, você tá abandonando a gente. Então eu entendo que foi muito ruim. Meus pais e minha mãe sofreram muito. Meu irmão, não sei. Não, tô brincando. Meu irmão, eu tenho certeza que sim também. E aí eu peguei a minha moto na época. Sempre morei com meus pais, né? Naquela época. E aí se desprender dessa questão de você ter você não paga aluguel, você não paga a luz, você não paga a água. Então, você se desprender disso gera um amadurecimento muito gigante, tá? Muito gigante. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso na vida. Você muda, você olha com outros olhos depois, quando você tem que comprar até o papel higiênico que você vai usar, porque o pai e a mãe não tem mais papel higiênico ali pra você usar o banheiro quando você vai no banheiro. E aí eu peguei minha moto, e nessa moto eu coloquei 2 panelas, que eu sempre gostei de cozinhar, fazer minha comida, né? Professor de educação física, quer cuidar do shape, tem que comer direito, você tem que saber cozinhar, né, cara? Você pode não ser o expert da cozinha, você tem que saber cozinhar. Então eu botei nessa mochila 2 panelas, algumas peças de roupa na mochila
subi em cima da moto e eu lembro certinho da imagem, eu indo embora, dei tchau pra minha família, olhando no retrovisor aqui, ó, do canto, a minha mãe chorando, que eu estava indo embora com uma mochila, né? E era só isso, a roupa do corpo, e vim. Foi assim que eu vim pra Florianópolis. Na estrada, a viagem demora mais ou menos de 5 a 6 horas, né? Eu peguei chuva, então eu já cheguei aqui em Floripa totalmente molhado. E como eu não conhecia nada, mas nada, assim, só tinha vindo aquela vez, mas eu não tinha dirigido aqui, não tinha situado o que é a ilha, o que é continente, eu já sei o que é o continente, eu sei o que é a ilha aqui, mas na época eu não sabia. Então, pra mim, eu cheguei de moto, cara, eu saí cedo, né? Então eu cheguei aqui relativamente cedo também, e vou procurar um hotel. Ficar no hotel, porque eu não conheço nada, não sei onde alugar, não sei nada, não sei emprego nem nada, trouxe um dinheiro e tal. E aí achei um hotel, cheguei no hotel todo molhado, né? E fiquei nesse hotel 3 dias. Eu lembro certinho, cara. Fiquei 3 dias nesse hotel. E o hotel ele tinha uma vista pro mar, era incrível, abria a janela, assim, era um quarto bem pequeno, né? Era bem barato o hotel, tá, na época, porque eu não podia ficar no hotel caro, aí que tá, não podia ficar no hotel top, não. Eu fiquei no hotel que era R$ 35 a diária. Aí tava ventando e o vento passava pela porta e fazia um barulho, porque eu fui dormir a noite inteira com um assovio do vento nesse hotel. Mas assim, tinha uma vista muito linda, abria a janela, assim, tinha a vista pro mar, e aí eu fiquei pensando, cara, o que eu tô fazendo? Que doido, mas vamos lá, né? Tô com 25, 26 anos, vamos com a cara e com a coragem, vai dar tudo certo. E aí fiquei 3 dias nesse hotel, aí comecei nesses 3 dias, eu não fui procurar emprego ainda, tá? Não foi porque eu queria me situar e eu trouxe o dinheiro pra cá, que impossibilitava, não era muito, tá? Mas eu poderia ali, pelo menos, organizar, pelo menos, onde eu iria morar. Aí eu fiz amizade com a recepcionista do hotel. Essa amizade com a recepcionista do hotel, ela morava ali perto, e ela sabia do valor dos kitnet que ela morava, era uma kitnet, né, kitnet é algo bem pequenininho, e ela, não, vamos lá que eu sei que tem vaga e quando você pode ficar lá. Ela me levou lá, me apresentou o dono, só que tem um porém, tá? Tem um porém. Como eu tinha pouco dinheiro, eu não podia pegar algo bom, tipo, por mais que seja uma kitnet, depende do local, você paga caro. E na época eu não tinha dinheiro, tinha que ser um negócio bem barato. Eu tava pelo barato, não tava pelo conforto. Não, tem que começar, cara. Eu não quero saber de conforto agora, eu preciso economizar. E aí, só pra você ter ideia, na época eu paguei R$ 300 o mês da kitnet. R$ 300, pasmo, R$ 300 a kitnet. Nessa kitnet, além de R$ 300, estava incluso água, luz e ainda internet Wi-Fi, tá? Com R$ 300, cara, era muito barato. Só que onde é que era? Lá vem a bomba, era em cima do morro. Era em cima do morro. Embaixo tinha uma biqueira onde o pessoal vendia droga. Então, quando eu saía de manhã pra trabalhar, sempre tinha um drogado ali na frente. Ou tinha a polícia com seus fuzis enormes na frente. Uma vez eu voltei de Uber eu tinha saído pra jantar e eu voltei de Uber. O policial tocou o fuzil no vidro e pediu para eu e o motorista se abaixar. Que ele ia ter troca de tiro. Não teve, ainda bem, não teve troca de tiro. Só que eu lembro eu e o motorista do Uber abaixado assim no carro, esperando o tiro começar, né? Mas ele não podia sair do carro. Se ficasse no carro já era perigoso, se saísse do carro ia ficar mais perigoso. Então, eu fiquei um período de 8 meses, não, menos 6 meses nessa kitnet, tá? Nessa kitnet. Porque aí até então eu tava sem emprego, tinha que economizar. E eu larguei o currículo rapidamente, me chamaram para trabalhar, só que quando eu comecei a trabalhar, diferente da onde eu vim, o personal trainer ele era assim, tá? Você vira uma referência na sua cidade, e você sai dessa cidade você não é ninguém te conhece, então você já não, de uma referência você se torna um Zé Ninguém. Então eu comecei trabalhando como professor na academia para galgar de novo esse caminho de ser alguém profissionalmente relativo, conhecido na cidade. Então eu voltei a trabalhar como professor de academia, e o salário não é lá grandes coisas, sabe, de um professor de academia. Quem trabalha com isso sabe, que o pessoal busca o personal trainer para ter uma condição financeira melhor. E aí eu comecei a juntar dinheiro, aí todo dia indo para aquela kitnet no meio do morro, subindo o morro. Cara, aquilo lá tava me incomodando demais, porque eu fiquei pensando, cara, o que eu fiz? Eu saí de um conforto da minha casa, onde era referência, e isso começou a me abalar psicologicamente. Eu tô morando no morro, onde tem uma biqueira, onde o pessoal vende droga, onde tem polícia. Polícia é bom, né, cara? Eu sou fã de policial, assim. Mas, pô, numa zona onde tinha tráfico, então tinha uma guerra do tráfico, tinha o perigo de você levar um tiro. E aí eu comecei a guardar dinheiro pra sair dali. E aí foi onde eu aluguei meu primeiro apartamento,
que foi um apartamento pequeno também, bem simples, mas eu já tinha saído da kitnet. E aí, eu tava sem dinheiro, ganhando pouco, então eu tinha pouca condição financeira, pouquíssima mesmo. Eu entrei dentro desse apartamento, a kitnet que eu fiquei era toda mobiliada. Então, quando eu fui para apartamento não tinha nada. A minha mãe tinha uns contatos aqui, um amigo dela aqui em Floripa, e aí era um senhor, ele levou para mim um casco de botijão de gás e um colchão bem velhinho. Mas foi o que eu fiz. Eu peguei e botei esse casco de botijão dentro de casa, que eu não tinha fogão, não tinha nada. Botei esse botijão e esse sofá, essa cama de solteiro, cama não, né? O colchão de solteiro na sala, e eu dormia no colchão e eu tinha um botijão. Eram as duas coisas que eu tinha, e as roupas, né, que eu tinha, e as panelas, mas não tinha nenhum fogão ainda. E eu dormia alguns dias só nesse colchão, sem lençol, sem travesseiro, porque eu não tinha nada. E eu tive que ir comprando aos pouquinhos. E tudo isso foi aos poucos, foi mexendo com a minha cabeça. Então por que eu tô colocando essa história? Porque eu quero que você entenda uma das viradas de chave que eu tive na vida que foram fenomenais. Então eu deitava nesse colchão e ficava, poxa vida, olha só tudo que eu tô passando. E aí já tava quase um ano assim, tá? Pra começar a ir mobiliando as coisas. Aí fui deixando bem a minha cara ali, o apartamento, foi ficando legal. E aí aconteceu algo muito difícil na minha vida, que foi eu já tinha sofrido outros 2 acidentes de moto lá em Gravataí. E aqui eu sofri um acidente bem grave de moto. Onde eu caí em uma via extremamente movimentada. Caí não, né? Me derrubaram. Eu não tive culpa nenhuma no acidente. Na verdade, a culpa que eu tive foi estar ali naquele exato momento, porque a pessoa, ela era uma mulher, ela queria atravessar pro outro lado da faixa, ela estava com muita pressa. E aí nem olhou pelo retrovisor e me levantou pra cima, assim. Eu tive rompimento parcial do tendão de Aquiles. E aí eu caí naquela via 7 horas da noite, todo arrebentado, quebrado, e vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Falei, cara, eu sou um acidente grave, tô aqui sozinho, não tenho ninguém da minha família pra ir no hospital. Meu pai e minha mãe eu não avisei quando eu sofri o acidente, eu fui avisar depois, que eu sabia que meu pai e minha mãe iam entrar em pânico. Eu só avisei quando eu já tava em casa, já todo quebrado e enfaixado. E com isso a minha cabeça foi ficando mais afetada. E aí juntou, tá? Todos esses perrengues que eu passei, juntou o meu acidente de moto, eu não conseguia dormir, comecei a ter crise de ansiedade e eu desenvolvi síndrome do pânico. E cara, quem já teve síndrome do pânico, teve não, né? Tem, porque a gente tem isso e a gente trata, né? Psicólogo, psiquiatra, e você fica bem. Eu já tô há mais de 4 anos sem crise nenhuma, vivo super bem, tá? Mas você tem aquele fiozinho ainda da síndrome do pânico. Quem já teve síndrome do pânico sabe que é algo muito horrível. E cara, aí eu sofri. Nossa. E aí eu sofri por quê? Porque eu não tinha família por perto, eu tive que buscar tratamento sozinho, eu tive que continuar trabalhando, porque se eu não trabalhasse, passou pela minha cabeça, eu vou ter que voltar. O quanto isso ia me afetar psicologicamente, eu não queria voltar, sabe? Eu queria permanecer. Até hoje eu amo Florianópolis, amo essa cidade, amo essa escolha que eu fiz. Mas esse momento de dor que eu tive, de sofrimento, foi muito importante para me tornar uma pessoa mais humana. Porque ali eu entendi o porquê muitas vezes a gente olha uma pessoa e não entende ela. Você não sabe a dor que essa pessoa, esse ser humano passou. Então você olhar para ela, quando você já passou por algumas dores, você entende, cara, talvez essa pessoa ela seja dessa maneira, porque ela passou por isso. Talvez ela esteja sofrendo. E você se torna mais empático, você se coloca mais naquele lugar daquela pessoa e você começa a enxergar um ser humano ali. Então eu olho hoje pra trás, né, e vejo, pô, o pânico pra mim foi muito bom, cara. Ter síndrome do pânico foi muito bom, me causou muita dor, muito sofrimento, mas ele foi muito importante pra eu evoluir, pra eu crescer. E aí eu tratei, cuidei, e cara, isso fez... Eu já tinha um nome de relevância, então eu tinha meu trabalho, nunca ninguém notou que eu tinha pânico, cara. Eu converso hoje com meus alunos da época, com meus amigos da época, você não deixava transparecer, e realmente eu não deixava transparecer, tá? Eu conversava com as pessoas, olhava pra elas, mas a minha cabeça tava assim, ó, tava voando. Mas isso foi muito importante, que me fez evoluir como ser humano, cara. Como eu falei antes, me fez evoluir demais. E aí eu continuei trabalhando, me desenvolvendo, comecei a virar o jogo, sabe? Comecei a ganhar mais dinheiro, comecei a ter minhas coisas, a conquistar minhas coisas, comprei o meu carro, consegui me desvincular da moto, comecei a crescer, comecei a ganhar mais dinheiro. Chegando hoje, num nível de hoje eu atendo personagens somente pelo turno da manhã até as 2 da tarde.
e com valor agregado de mercado mais alto que a grande maioria dos personagens. E quando eu falo isso, talvez pessoas olhem e digam assim, nossa, ele tá querendo se achar. Não é, cara, é porque eu olho com muito orgulho de toda a trajetória que eu tenho, desde quando eu iniciei na academia lá aos 17, eu comecei como recepcionista aos 17 anos, eu olho para trás e sei todo esse caminho que eu tive para percorrer, para ser hoje um cara com 32 anos que mora sozinho, um cara que não tem mesada do papai e da mamãe, nunca teve mesada do papai e da mamãe, é um cara que não fica ligando pro pai, pai, deu problema, você me ajuda aqui, pai, você me manda um dinheiro? Não, cara, eu não faço isso, eu não preciso fazer isso, mas justamente porque eu corri atrás das minhas coisas, porque eu corro atrás delas até hoje, e eu vou continuar correndo para sempre querer crescer e evoluir, e eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo minha família, e sou muito grato por todo o aporte que eles conseguem me dar, porque na verdade eu me considero um cara forte, mas eu entendo que muito dessa força é proveniente do quanto o meu pai e a minha mãe e a minha família me dão de suporte emocional. Tá? Por mais que eles estejam longe, eles sempre estão comigo, e principalmente meu pai e minha mãe, eles têm um negócio que eles colocam muito e colocaram na minha mente desde pequeno, que é, vai lá meu filho, você consegue, você consegue. Você consegue, você vai conseguir. Então essa mentalidade, desde pequeno meu pai e minha mãe colocaram em mim. Claro que hoje eu olho assim, você consegue, mas você tem que ter esse pensamento também, mas você tem que ter um pouco de cautela. Eu não tinha essa cautela, tá? Pra mim, sempre foi eu consigo e eu vou e custe o que custar. Hoje já não. Hoje nada, por exemplo, eu tenho várias metas, né? Mas a minha maior preocupação é a saúde mental. Hoje eu sei que, por exemplo, você tem saúde mental, você não treina bem, você não come bem, você não consegue ter um relacionamento legal com os seus amigos, você não consegue conquistar suas coisas, você precisa com a mente muito bem alinhada. Então, você consegue, tem essa mentalidade vencedora, mas você também precisa ter cautela, ter um pouco mais de pé no chão. Isso é claro, isso foi adquirindo com o tempo, depois de me ferrar tanto. E hoje, né, eu olho para trás desse meu crescimento profissional, e hoje eu tenho uma nova meta, né, que é alçar voos maiores, e cada dia, cara, que eu faço minhas coisas voltado, né, principalmente para esse tipo de pensamento, as coisas têm melhorado muito para mim, principalmente nos últimos meses, tá? Os últimos 8, 9 meses eu tive um crescimento profissional muito grande, assim, as coisas têm realmente voado e numa escala um pouco maior do que eu imaginava, na verdade. E hoje a minha meta é me tornar um grande player do digital, né? Ser alguém que impacta muitas pessoas ao mesmo tempo. E eu tive uma virada de chave nesses últimos 9, 10 meses, que foi o seguinte: hoje eu mudo a vida de muitas pessoas, tá? Mas de pessoas que estão próximas a mim. Eu não consigo mudar a vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho em média ali 600 não, ainda não, mas vou ter 60 alunos de consultoria. Hoje eu tenho ali em média de uns 20 alunos de personal. Então são pessoas que eu consigo mudar e impactar a vida delas de forma positiva, né? Mas é esse número limitado. Cara, eu quero aumentar esse leque, eu quero atingir mais pessoas, eu quero que as pessoas olhem assim, pô, o Dodô é um cara que mudou a minha vida, e várias pessoas consigam falar isso do Dodô. Então a minha meta hoje é me tornar um grande player do digital, porque eu tenho uma ambição financeira que eu quero buscar, uma meta que eu tenho financeira para buscar, minha, imposta por mim, mas também porque eu tenho, e eu acho que isso que na real que sempre fez eu me tornar muito bom profissionalmente naquilo que eu faço, porque eu não viso só o dinheiro, eu viso o dinheiro. Eu gosto disso, gosto de ter o meu conforto, o conforto que eu levo hoje. Eu tenho uma vida bem confortável, eu faço coisas que eu quero, na hora que eu quero, consigo comer o que eu quero, mas o grande viés que faz com que eu consiga dar um atendimento em excelência, estudar com muita vontade, muito fervor, é porque eu amo fazer isso, cara. Eu amo mudar a vida das pessoas, eu amo ajudar as pessoas. Errei muitas vezes, errei demais. Talvez pessoas olhem pra mim e digam, mas a minha vida você não mudou. Você é aquele mãe de vida, você fez isso. Cara, é normal, eu sou um ser humano, eu errei, mas o que eu vejo é que eu erro e eu aprendo, eu não repito aquele erro. E eu vou fazer de tudo pra cada vez na minha vida, cada vez que eu cometer um erro, eu consigo olhar pra trás, pedir desculpa, tentar melhorar naquele ponto e não voltar a cometer aquele erro. Porque eu acredito que todos nós erramos, mas você olhar pra trás, você chegar que você errou e que você quer melhorar, isso é muito importante. Então, a internet hoje ela veio como uma ferramenta muito grande para a gente atingir o maior número de pessoas, tá? E a minha ideia é me tornar um grande player digital, e eu fico muito agradecido por você que está assistindo esse vídeo, por você que está aqui comigo, você que está aqui no YouTube, você que está lá no Instagram, você que está no Facebook, você que está no TikTok, você que está nas mensagens do WhatsApp, e você que é meu aluno, você que é meu amigo, porque tudo isso são ferramentas e suporte que vocês me dão para querer evoluir. E hoje, eu espero ter conseguido passar um pouquinho de quem é o Dodô, quem é esse cara hoje com 32 anos, que
ao longo da sua jornada, vem inspirando e motivando pessoas, e cada dia que passa ele busca ser alguém melhor para entregar isso para vocês. E se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar no final do vídeo, né, e por que eu fiz esse vídeo, e acho importante vocês terem assistido ele para principalmente acompanhar os próximos vídeos, é que, cara, não importa o que você passou, tá? Na verdade, importa até certo ponto, porque por mais que você tenha tido uma infância difícil, por mais que você tenha sofrido vários traumas, por mais que coisas ruins tenham acontecido com você, se você lutar contra isso, você ressignificar alguns sentimentos, você buscar ajuda, tá? Eu não tô querendo comparar as dores que eu tive com as suas dores, mas você entender que as dores, elas estão ali. Vai de você querer ressignificar isso ou não. Você pode não querer ressignificar e tá tudo bem, só que você vai provavelmente viver amargurado, você vai viver triste, e são coisas ruins para sua vida. Eu, particularmente, não quero que você sinta isso. Eu quero que você se sinta tão bem quanto eu me sinto quando eu olho para trás e penso nos momentos que eu passei fome, nos momentos que eu não consegui contar aqui no vídeo, porque é um vídeo que, cara, levaria horas. Quando eu falei, quero escrever um livro. Você não sabe que eu fiquei uma semana com um saco de pão comendo uma bisnaguinha de patê. Então, um saco de pão, mais uma bisnaga de patê para me sustentar durante... Não era isso, não tinha uma outra escolha, sabe? Então... na verdade tinha, né? A outra escolha era voltar, retornar para minha cidade. Então, independente do que você passou, lute contra isso. Queira vencer esses pensamentos ruins e esses traumas que você passou. Eu tenho certeza que você consegue. Porque assim como eu, você também deve ter passado por várias coisas ruins. Mas ressignificar isso vai fazer com que você melhore, que você enxergue a vida com outro olhar. E tudo, tá, que você faz com constância é convertido em resultado. Então, eu entendo que hoje, se eu quero ter resultados físicos, estéticos, eu tenho que treinar. Eu tenho que aprender a comer. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Mas tudo com constância. Eu quero melhorar a minha saúde mental, eu preciso cuidar dela. Eu tenho que buscar tratamento e ficar. Tudo é possível, desde que haja constância, muito empenho, e eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, que vocês possam estar curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo. E muito obrigado para cada um que ficou até o fim. Eu conto mais com vocês nessa trajetória aí, junto com o Dodô. Um grande abraço e até o próximo vídeo.